Olá, eu sou o André Barros e esse é o meu canal O Tremos de Moda e nessa semana a gente vai começar uma série que eu intitulei E aí, o que é moda? E nessa série de vídeos que publicaremos aqui de tempos em tempos nós vamos explorar o que é moda e como podemos compreendê-la nos dias de hoje. A gente vai fazer isso de maneira descomplicada e ao mesmo tempo a gente vai inserir referências bibliográficas, referências visuais, referências de negócios, todas as referências que nós precisamos para entender o que é a moda. E para começar o vídeo de hoje eu tenho que frisar que o conceito de moda ele vai variar de tempos em tempos. Se pensarmos e estudarmos e olharmos para a moda do século XVII, do século XIX e de hoje, as coisas mudam dependendo do período para o qual a gente olha. Outra variação possível de entendimento vai depender dos autores que a gente vai escolher para trabalhar. E para deixar o vídeo de hoje E para deixar esse primeiro vídeo mais descomplicado, a gente vai pensar em como a gente enxerga a moda hoje, em como ela funciona hoje, a moda contemporânea. E ao longo da série a gente vai inserindo conceitos que vão ficando mais complexos e a gente também vai inserindo referências de teorias e teóricos que pensam sobre a moda. E antes de passarmos pela discussão de conceitos, teorias e falar sobre teóricos, precisamos entender alguns conceitos que são um pouco mais básicos, como por exemplo a diferença entre moda e vestuário. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai discutir no vídeo de hoje, essa diferença entre moda e vestuário, que são dois conceitos distintos e que podem ser estudados e abordados juntamente ou totalmente separados. Ao longo do tempo e com o progresso dessa série, a gente vai perceber em que em alguns momentos a gente vai conseguir estudar moda e vestuário juntos e em alguns momentos a gente vai ter que separar para que fique mais fácil da gente entender o que cada um representa dentro desse complexo conceito. Então aqui no canal, toda vez que a gente estiver falando de vestuário, nós estaremos falando em seu sentido mais amplo, que é o conjunto das roupas, dos acessórios e dos complementos que compõem o traje. Já o conceito de traje, ele é mais restritivo. O traje é uma determinada combinação que se organiza para uma atividade específica ou então pode ser entendido como a roupa do dia a dia, a roupa do cotidiano. Por exemplo, um traje de banho pode ser composto por biquíni, toalha, óculos de sol. Já um traje formal para uma festa pode ser composto por calça social, camisa, gravata, paletó, terno, sapatos e outros acessórios. Dentro do conceito de vestuário, então, é que nós vamos falar sobre os artigos, sobre os objetos, como as bolsas, sapatos, cintos, óculos, camisas, camisetas e vamos incluir também as joias e bijuterias, os cosméticos e as maquiagens. Já ao passarmos para o conceito de moda, as coisas ficam um pouco mais complexas. Uma das principais essências da moda é a novidade e a constante mudança. Enquanto se estivermos falando do vestuário, traje ou roupa, essa mudança ou esse algo novo pode ou não existir, não é uma coisa necessária. Por isso que aqui no canal, quando a gente estiver falando de moda, a gente vai entender a moda como um sistema complexo, ou melhor ainda, como uma rede complexa que produz a moda simultaneamente como fenômeno e as práticas associadas a ela. E por que eu decidi chamar a moda e a gente vai entender e falar sobre ela, conversar sobre ela aqui no canal sempre, nos referindo como uma rede complexa? Para mim, no meu entendimento, falar da moda como rede complexa facilita o nosso entendimento, facilita a nossa comunicação e faz com que a gente não confunda esse conceito com outras teorias e teóricos que falam sobre o sistema da moda. E a moda como essa rede complexa, ela é constituída de várias instituições. Essas instituições que eu estou chamando aqui são todos aqueles que fazem parte como produtores ou receptores ou consumidores dessa rede complexa. Por exemplo, as indústrias de confecção, os museus, as lojas, as modelistas, as costureiras, os sapateiros, as escolas de moda, os professores e pesquisadores de moda, as tecelagens, os cortumes, os jornalistas e críticos especializados. Como vocês puderam ver, são todas as partes envolvidas na construção e na manutenção dessa rede. E é por isso que vamos dizer que a moda é uma atividade coletiva. Ela precisa de todas essas partes para que ela se sustente. Outro ponto que vamos abordar aqui é a relação entre a produção e o consumo dentro dessa lógica que nós acabamos de estabelecer.
Para o que a gente definiu como vestuário seja lido, seja entendido como moda, ele precisa passar por uma transformação social. Isso é, precisa-se acreditar que aquilo de fato é moda. E esse processo, essa crença, acaba envolvendo aquelas instituições que nós também acabamos de definir. Com isso, concluímos então que são essas instituições que têm o poder de fazer essa transformação do vestuário em moda, ou de algum artigo em moda. A moda, por sua essência, ela é imaterial, ela é intangível, ela não está somente associada à concretude de um objeto ou de um artigo. A condição natural da moda passa pela sua produção, distribuição, difusão, recepção, adoção e consumo. E todas essas etapas precisam ser realizadas para que essa transformação se dê por completo. Como, por exemplo, não é o simples fato da manufatura de um sapato ou de uma bolsa que faz com que esse artigo seja entendido como um artigo pertencente ao campo da moda. Esse sapato ou essa bolsa ele precisa ser manufaturado e ele precisa passar por todo esse processo que vai desde a produção, passando pela recepção, adoção e o consumo, para que ele se transforme em moda. A moda fica então situada em um lugar onde esse sistema de objetos ou essa rede de objetos não é somente útil, não é somente só sobre a utilidade dos produtos, não é somente o caráter utilitário dos objetos que importa, e sim o que ele significa quando está inserido nessa rede. A sua utilidade, então, ela reside nessa significação. O que importa mesmo é o significado que foi atribuído a esse objeto ao passar por aquele processo de transformação social. Desta maneira, então, podemos dizer que a utilidade da moda é essa significação. Uma significação que ela precisa ser compartilhada. E por que essa significação precisa ser compartilhada? Porque a moda é ao mesmo tempo da expressão da individualidade, do eu e do pertencimento, o grupo ou sociedade do qual esse indivíduo faz parte. Falamos então que a moda ela é simbólica. Ela significa algo para o indivíduo e para um grupo em um determinado período de tempo, em um determinado momento da história. E esse código simbólico com o qual a moda trabalha, ele é aberto. E o que isso significa? Que ele pode mudar de um grupo para o outro e também pode mudar ao longo da história. E esses códigos são atribuídos, obviamente, pelos produtores e pelos consumidores de moda, com aquelas instituições da qual já falamos anteriormente. Pensemos na calça jeans em 3 momentos diferentes na história. Primeiro, em fins do século XVIII, quando é criada como traje de trabalho, como roupa de trabalho. E depois o jeans de cintura alta lá dos anos 90 e o jeans de cintura alta nos dias de hoje. Lá em fins do século XVIII, o jeans era uma roupa de trabalho, era feito com jeans grosso e era usado por trabalhadores que exerciam atividades pesadas. Não era uma peça de moda. Já nos 2 outros exemplos, já era uma peça que estava inserida no contexto da moda. Podemos dizer então que esse código aberto ele se altera de uma peça que era só traje, era só um vestuário, para uma peça que é entendida como uma peça de moda. Já quando pensamos na calça de cintura alta, nesses 2 momentos que nós falamos, no final da década de 80 e começo da década de 90, e nos dias de hoje, nesses 2 momentos distintos, a calça estava na moda. No período entre, foi um momento em que a peça deixa de estar na moda. E o que isso significa? Significa que, na década de 80 e de 90, essa calça de cintura alta estava na moda, ela era entendida como moda dentro dessa rede. Todas as instituições, as partes constituintes dessa rede estavam avalizando essa peça como moda. E como a essência da moda é a novidade e a mudança, a gente tem ali no começo dos anos 2000 a calça de cintura baixa. Então a mudança é de uma calça da cintura super alta para uma calça de cintura super baixa. E o que se altera nesse código? Bom, a calça jeans que passa a estar na moda não é mais a de cintura alta, e sim a de cintura baixa. E os grupos e indivíduos que consideram que estão na moda e que gostam de moda, que são chanceladores dessa moda, mudam, migram de um tipo de calça para o outro tipo de calça. Então, lá no começo dos anos 2000, a calça de cintura alta deixa de estar na moda. Já nos últimos tempos, essa calça de cintura alta ela volta a estar na moda
como uma referência, como uma ressignificação da calça dos anos 80 e dos anos 90. Se pensarmos os grupos que utilizam a calça da cintura alta e mesmo da cintura baixa, nesses variados momentos da história, não podemos afirmar que são os mesmos grupos, que são as mesmas pessoas que se identificam com a calça dos anos 80 ou dos anos 90 e com a calça da cintura alta hoje. A pessoa que comprava uma calça de cintura alta lá nos anos 80 ou nos anos 90 e achava aquilo moda, ela não necessariamente vai compartilhar desse mesmo sentimento com as pessoas que acham que hoje a calça de cintura alta é estar na moda. Isso faz com que a gente compreenda por que o código simbólico da moda ele é aberto. Uma peça que hoje é considerada moda, ontem pode não ter sido moda e amanhã pode vir a não ser moda, mas tudo isso pode mudar. Assim como a essência da moda é a novidade e a constante mudança, o conjunto de valores e símbolos que estão atrelados à moda, como essa grande rede complexa que a gente estabeleceu, também mudam. Eles vão se alterando juntamente com as alterações e com as novidades que a moda precisa para continuar sendo relevante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos na semana que vem. Tchau!